Amigos ouvintes, nós estamos agora nesse momento começando uma nova era, a era do rádio. Venham todos, venham conhecer esse novo meio. Você vai se surpreender. Que tal viajar nas ondas do rádio para conhecer um pouco mais esse veículo que há 100 anos embala a vida dos brasileiros? Quem é que não tem uma história ligada ao rádio para contar? Eu que sou do Maranhão, do sertão, e o único entretenimento que a gente tinha lá era no rádio. E não era em todas as casas, né? Um povoado, digamos que com 20 casas, em 2 tinha rádio. Então eu juntava a molecada, os adultos, ia para um terreiro de uma casa e ia ouvir programa de rádio. Eu tinha 4, 5 anos, assim, eu já tenho lembrança de ter música em casa. Depois, quando eu cresci mais um pouco, aí meu pai comprou um outro aparelho e nesse tinha o dial do rádio e aí eu aprendi a mexer. Então, tinha que ter muito cuidado, tipo aquela coisa assim de... para criança mexer, tinha que ter uma autorização, posso ligar, né? No longínquo ano de 77, visitei Porto Seguro, que não tinha telefone, não tinha nem celular, nem telefone com fio. E eu me lembro que à noite, às vezes, a gente ouvia um programa do Haroldo de Andrade, falando do Rio de Janeiro. Quer dizer, o rádio era um fator de grande integração no Brasil. Nesse continente, o rádio teve um papel relevantíssimo. Às vezes as pessoas mandavam mensagem: fulana, olha aqui na palafita tal, no Oiapoque, no Chuí, no Amazonas, sua filha manda avisar que nasceu seu neto. É muito comum você ver ouvintes dizendo, escrevendo, seja hoje das cartas antigas até os e-mails atuais, WhatsApps, etc., e outros tipos de mensagens que vêm por meio digital, falando: nossa, essa história que vocês contaram, ou essa música que tocou, lembra quando eu casei com meu marido. Lembra a minha avó que faleceu. Lembra um outro momento importante da minha vida. Faz com que eu fique com saudade da minha terra. A história do rádio começou em 1831 com Michael Faraday e a indução magnética. Em 1887, Rudolf Hertz criou faíscas que atravessavam o ar, dando origem ao princípio da propagação radiofônica. Em 1896, surgiu a primeira companhia de rádio em Londres. No ano seguinte, a invenção do circuito elétrico passou a permitir que os ouvintes selecionassem a frequência desejada. E em 1922, o rádio chegou oficialmente ao Brasil. Nós temos experiências, algumas transmissões realizadas pela Rádio Clube de Pernambuco, desde 1919. Mas o rádio é oficialmente considerado como meio radiofônico a partir do discurso de Epitácio Pessoa, o presidente da República, com transmissão no Corcovado, né? Também no Rio, na época, justamente a capital federal, hoje Brasília, desde 1960. Então, nós temos um grande marco, que é o 7 de setembro, portanto, o centenário da independência de 1922. O registro histórico foi recriado pela TV Brasil 90 anos depois, como uma homenagem. Tenho o maior prazer em saudar a todos em meio a esta grande exposição internacional do centenário da independência. O rádio, ele, digamos assim, pela primeira vez permite que mensagens sejam espalhadas, transmitidas para o mundo inteiro. A emissão de dados, de voz, chega ao mundo inteiro. Isso é uma revolução incalculável. Imagine, no início do século XX, ouvir uma voz que estava, como em 1922, na primeira transmissão no Brasil, em Minas Gerais ou em São Paulo. Então, esse direito de comunicação que hoje em dia está na Constituição, que é direito do cidadão de ser informado e da empresa de comunicação de informar, geralmente com o rádio, cria uma grande novidade, inaugura um novo patamar no mundo em termos de comunicação.
Roquete Pinto, pioneiro do rádio também, que em 1923 cria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje a Rádio MEC, ele dizia nos seus princípios, do que ele acreditava como rádio, que o rádio poderia educar, poderia informar, poderia ser o apoio até dos doentes e das pessoas que não tiveram educação, que não puderam ir à escola e que, através do rádio, seja analfabeto ou não, você poderia ter o conhecimento adquirido. Naquela época, você precisava botar fones de ouvido para ouvir rádio. Era muito complicado, não tinha alto-falante. O alto-falante ele veio como algo que mexeu com a expansão também, a democratização do rádio. Nós conseguimos ter também as primeiras Copas do Mundo sendo transmitidas pelo rádio aqui no Brasil. E depois, posteriormente, pela televisão. Então era assim, você ouvia pelo rádio com exclusividade e depois, às vezes dias depois, chegava em película, em filme, né? Essas imagens. A gente fala dos anos 20, de uma grande formação radiofônica, e quando vamos para os 30, 40, onde o rádio passa a ter as radionovelas, os grandes programas de auditório, como Cazé, Almirante, os grandes musicais, onde a gente tem o Francisco Alves, o Rei da Voz, Carmen Miranda e muitos outros nomes, existia uma radioatriz que é hoje uma das maiores atrizes brasileiras conhecidas mundialmente, chamada Fernanda Montenegro. Então, nós temos que honrar o rádio, honrar essa memória e pensar na possibilidade do que é que, com tantos novos atributos que o rádio digital nos permite, vai fazer com que valorize esse meio. Um meio que toca a gente cada vez mais lá dentro. E que faz com que a gente tenha aquela curiosidade extra de saber quem é que está do outro lado. Talvez as pessoas de hoje não tenham tanta informação com relação ao rádio, mas a gente que é das antigas, eu, por exemplo, estou até suspeito para falar por ser um colecionador de rádio, mas o rádio é a emoção, uma das emoções mais importantes que eu tenho. Porque além de lembrar a evolução dos tempos, né, da tecnologia, da fala, da notícia, ele também lembra a minha família, né, da época em que a família se reunia ao pé do rádio, minha mãe assistia novela. Afonso deu vida às memórias trazidas pelo rádio, colecionando verdadeiros tesouros. Hoje eu tenho no mínimo uns 90 rádios. Rádios valvulados, rádios transistorizados, rádios de circuito, rádios modernos, mas 95% dos rádios são os antigos que eu tenho. E eu tenho adquirido isso em leilões, às vezes eu passeando por aí nos interiores, nas roças, na zona rural, ainda tem rádio escondido. Um dia, isso tem 20 anos atrás, eu cheguei num local que o cara tinha mais ou menos uns 15 rádios amontoados lá num canto, como se fosse uma coisa inservível, um monte de pedra. Meu Deus, eu cheguei numa mina. Aí acabei fazendo uma negociação lá e trouxe todos comigo. Esse aqui nem é tão antigo, mas chama a atenção. Funciona com energia solar. Eu vou sempre estar conectado no rádio. Eu acho que o rádio é uma coisa que entra no emocional da gente e não sai. Não sai. Por quê? Porque a gente cria amor, né? Cria amor. E esse amor eu jamais quero perder. Amor que embala milhões e milhões no nosso país. Uma pesquisa mostrou que 78% dos brasileiros ouvem rádio. Desses, 3 em cada 5 têm esse hábito diário e passam quase 5 horas consumindo o meio. O rádio, de maneira geral, ele é o grande divulgador local, né, da música, de diferentes estilos, né? E permite que o público selecione o estilo que ele gosta de ouvir, porque as rádios geralmente se segmentam por estilo. Então, isso também é interessante, porque o próprio público encontra o nicho que ele tem interesse. Até hoje a rádio é muito importante, porque não só a programação cria um compilado lá de músicas que as pessoas gostam, mas como também os locutores geram muita interatividade, dão insights
e curiosidades sobre o artista ou sobre aquela música. Então aproxima muito o ouvinte da experiência de ouvir a música, né? Da experiência da audição, porque a experiência da audição ela vai além, né? de só a música. O cara acabou de ouvir uma música e de repente o radialista conta uma curiosidade sobre uma notícia, né? Sobre aquele grupo e tal, aproxima, quer dizer, ainda mais esse público. Temos a rádio comercial, que nós ouvimos todo dia, que vive de publicidade. São rádios, são empresas que dependem de concessão da União, basicamente, com a chancela do Congresso, exigem que seus controladores sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, tem uma regulamentação razoável em torno delas. Nós temos agora a rádio pirata, é aquela que não tem autorização, que não tem uma frequência autorizada. Então ela pode gerar interferência em sinais de aviões, de comunicações da polícia, comunicações públicas, pode servir para meios ilícitos. Então, e essa conduta de manter uma rádio pirata com a virtualidade, ela é punida pela Lei de Comunicações, com prisão de 2 a 4 anos e apreensão do material. Temos a rádio comunitária, muito útil, é a rádio de baixo espectro geográfico, ela tem um limite restrito de alcance geográfico e se presta mais a transmitir sinais para aquela comunidade. E temos também a rádio pública, a Rádio Brás, as TVs, as rádios, os órgãos de radiodifusão, a BBC, temos em Londres, né, em inglês, então elas transmitem a programação pública, os sinais, as atividades do poder público. Então, basicamente, comercial, pública, comunitária e pirata serão as divisões das rádios nesse país. Se a rádio, de modo geral, informa, imagina quando ela é direcionada a um público específico. É o caso das rádios comunitárias. A rádio comunitária é o centro, né, onde essas discussões, né, onde as pessoas conseguem não só obter informações do que está acontecendo localmente de uma maneira mais confiável, né, para estar fugindo dos grupos de WhatsApp que muitas vezes transmitem fake news, né, mas também essas rádios comunitárias possibilitam nesses locais o espaço para que as pessoas possam se expressar também, para que as pessoas possam mandar o seu recado, possam mandar as suas informações, né, possam expressar cultura, né, quem produz música, quem tem uma veia literária na poesia, né, possui dentro dessas rádios comunitárias um espaço para poder se expressar. Deve ter uns 20, 25 anos, mais ou menos, né, que foi criada a rádio comunitária. E corri para lá e nos fizemos um esforço e conseguimos montar a primeira rádio da minha cidade, uma coisa fantástica. E está lá funcionando, a coisa mais maravilhosa do mundo, as pessoas conectadas, né? Cidades do interior ainda se ligam em rádio, apesar de ter aí a internet bombando toda hora, mas ainda estão conectados no rádio. Saber realizar esse projeto de maneira participativa, de maneira democrática, é o primeiro desafio. Isso é um desafio que é educativo, não é? É uma educação, uma formação política, não é? Desse fazer coletivo. O segundo ponto é exercer o papel social da rádio comunitária. A rádio comunitária precisa perceber que ela tem um papel social, que, claro, todos os meios de comunicação possuem esse papel social, né, de promover o debate público, de dar transparência às informações, mas a rádio comunitária tem esse papel de maneira duplicada. E o terceiro grande desafio das rádios comunitárias é a sustentabilidade, né, a sustentabilidade financeira, né, porque como é um veículo de comunicação que não tem fins econômicos, né, os recursos são muito escassos e muitas delas ficam, às vezes, dependentes de grupos políticos, grupos religiosos ou de governantes. Isso impede bastante essa promoção desse debate público, dessa participação, dessa pluralidade e diversidade de vozes, que é o papel da rádio comunitária, né?
como dizem os ribeirinhos lá na Terra do Meio, no Pará, na verdade, o rádio, para essa população, é bússola e calendário. Não fosse o rádio, eles não seriam capazes sequer de saber em que dia ou ano eles estavam, porque não existe sinal de internet, não existe sinal de TV, e com isso eles ficam ali ou no rádio amador ou no rádio de pilha, quando tem pilha. Inaugurada em 1977, a Rádio Nacional da Amazônia ajuda a integrar a população local a outros estados brasileiros, por meio de programas e de mensagens que possibilitam até reencontro entre familiares. A formação na Amazônia foi nordestina, né? As pessoas saíram do Nordeste para o Norte brasileiro e lá fizeram a vida. E não é pequeno o número das pessoas que se desgarraram, né? E aí, nossa função, uma delas, é justamente aproximar esses mundos, né? Acabar com esses continentes desgarrados de terras e famílias, né? São programas que muitas vezes mudam a vida das pessoas. Há 40 anos no ar, o Viva Maria é referência no rádio brasileiro pelo pioneirismo e por ser um instrumento de transformação. Só depende de nós. E esse tem sido o recado ao longo da vida que transforma a vida das pessoas, a ponto de eu receber um depoimento de uma ouvinte que disse: antes desse programa, Mara, eu tinha vergonha do meu nome. Hoje eu me orgulho de ser Maria. Então, quando você consegue resgatar a autoestima de uma pessoa, fazer com que ela se veja como um ser que merece, tem todo o direito a uma cidadania plena, meu Deus do céu, vale a vida. Em 2004, o Judiciário passou a contar também com uma rádio para veicular informações sobre julgamentos e decisões, a Rádio Justiça. Ela surgiu justamente no sentido de fazer com que a população entendesse o que é o judiciário. As notícias vinham com palavras que a maioria da nossa população não compreendia ali o sentido. Então nos coube, inclusive, fazermos aí inúmeros pilotos, estudar bastante o significado das palavras para que pudéssemos então traduzi-las e o público de alguma forma pudesse compreender. O Justiça em Si é um programa que foi criado já junto com a Rádio Justiça em 2004 e é uma coisa muito gostosa porque ele é uma série de misturas. Primeiro, pela própria concepção do programa. Ele é uma mistura daquela radionovela antiga, da época do rádio, de 1950, com uma coisa jovem agora, que é uma rádio que vai até em podcast. E, por outro lado, porque mistura também a forma, o próprio conteúdo do produto, porque ele trata de um assunto tão árido, tão difícil e técnico como o direito, mas no dia a dia, né, com situações do dia a dia e de uma forma até muito bem humorada, com algumas piadas. Então, assim, é um produto muito gostoso de ouvir e dá para você entender um pouco do mundo jurídico de uma certa forma se divertindo. Em 2005, foram feitas as primeiras transmissões de rádio no sistema digital no Brasil. A partir daí, o meio de comunicação se modernizou cada vez mais. Nós tivemos as ondas curtas, depois as ondas médias, depois o AM, a amplitude modulada, a frequência modulada, e agora a gente vê uma evolução maior ainda com essa rede digital, né? Essa faixa digital do FM. Então, é interessante a gente ver algumas coisas mágicas, por exemplo, as transformações culturais que o rádio também possibilitou. Termos como podcast e streaming passaram a fazer parte do vocabulário de quem vive e convive com o rádio. Quando a gente começou a perceber não só essa movimentação toda de podcast em todos os veículos de comunicação, mas a gente também identificou que esse tipo de produto é um tipo de produto que atende bem a boa parte do público da Rádio Justiça. A gente tem um público, uma boa parte do público formada por estudantes, por advogados, e que precisam muitas vezes usar o conteúdo da Rádio Justiça não apenas como entretenimento, mas também até como fonte de consulta.
E essas informações, às vezes, não podem ser observadas, não podem ser tomadas naquele momento da rádio, de veiculação na rádio. Então, é importante ter esse conteúdo à disposição quando e onde a pessoa puder ouvir. Então, a gente decidiu fazer os podcasts. O podcast também sendo uma complementação e uma evolução do rádio. Tem muita gente que fala, não, mas eles são concorrentes. Depende como você encara se ele é concorrente. Para mim, ele é uma extensão. Então, ele consegue fazer com que você tenha mais uma forma de distribuição de informação. No caso do streaming, para os músicos, ele se tornou não só uma ferramenta de divulgação, mas uma forma de combater a pirataria. O streaming acho que resolveu a questão da distribuição digital, porque conforme as pessoas foram tendo acesso às gravações, né, aos áudios, aos MP3, etc., e elas baixavam essa música, isso de certa forma destruiu ou encerrou a era da venda de CD. O streaming, ele trouxe de volta a remuneração, né? Eu acho que ele achou um ponto aí no meio entre as pessoas baixarem o áudio nas suas casas, da sua maneira, e você vender a mídia física, né, que é uma coisa um pouco mais complicada. No streaming, você tem a possibilidade de ver playlists, né, de você encontrar músicas semelhantes àquela que você gostou, né? Já estão todas lá, de certa forma, organizadas para você ouvir. Então, eu acho que foi a mais recente revolução da indústria fonográfica, foi a distribuição digital e o streaming. Mas será que a tecnologia e todas as mudanças ameaçam o rádio? A internet acaba sendo também uma grande apoiadora do nosso rádio, e assim como também foi da televisão. E cada vez mais essa convergência, né, essa complementação dos meios e essa mistura que faz com que cada um acabe ajudando o outro, faz com que tanto o rádio como a televisão estejam cada vez mais próximos e também participativos, mais democráticos, fazendo com que quem está ouvindo ou está vendo possa interagir mais e produzir conteúdo e compartilhar com as próprias emissoras. As redes sociais só ampliam essa dimensão que o rádio tem de ser único nessas características da intimidade, de criar uma relação entre o comunicador e a pessoa que está do outro lado. Ela quase que se torna um membro da família, né? Como um amante do rádio, eu acredito que o rádio nunca vai morrer, porque a pessoa ouve o rádio enquanto ela está fazendo outra coisa. Ela ouve o rádio enquanto ela está cozinhando, ela ouve o rádio enquanto ela está dirigindo, né? E isso você não consegue, por exemplo, numa rede social. Mas é importante também a gente aderir a esse movimento das redes sociais, até para que a pessoa que é aquela pessoa, os jovens hoje em dia que já nascem mexendo com redes sociais, eles possam conhecer um pouco do conteúdo do rádio e lá na fonte, na emissora também procurar. Então, assim, é uma interface interessante, é uma forma de você unir os dois veículos e integrar uma coisa com a outra. O rádio, ele tem importância dentro da sua natureza essencial, básica, mas, na verdade, a proteção merece ser estendida para as suas derivações, né? Simulcasting, webcasting, transmissões online, Spotify, novos mecanismos de integração que vão ampliando a comunicação. Então, a fusão de mídia, eu acho que vai atuando também, ampliando mais o espectro do rádio. Talvez uma nova característica do século XX seja o fato das novidades tecnológicas surgirem antes do direito. O direito tem que sair correndo atrás da regulamentação. Através do século XX, várias tentativas de regulamentação foram feitas até que veio um Código de Telecomunicações de 1962 e temos uma lei agora de 97 que basicamente são os regulamentadores da comunicação, principalmente por ondas sonoras.
A Constituição atual, ela protege a reprodução da imagem e da voz humanas. Então, há uma proteção constitucional da voz humana. Então, quando há uma locução de rádio, locução de futebol, uma dublagem de filme, todas essas expressões de voz, de som, são protegidas. Do mesmo modo também quando é veiculada uma composição musical através do rádio. Aquele compositor que fez a música, o músico que executou aquela canção, eles recebem uma remuneração pela execução pública. A gente tem uma coisa muito interessante, um índice de pessoas que acabaram sendo, de certa forma, salvos pela radiodifusão ao ouvir um programa no meio, por exemplo, de um período de um quadro depressivo. Então, isso faz com que seja, sim, um papel transformador, não apenas da função educacional, mas também no sentido de você chegar e aquela pessoa não ter alguém perto, mas aquele comunicador está ali, aquele comunicador vai falar com ela, e ela pode até ligar para ele. A pessoa chega e fala assim: ô fulano de tal, você que está aí no programa, você está falando comigo, você mandou eu ligar, pedir uma música e tal. Talvez aquilo possa parecer para um outro ouvinte uma coisa banal, mas não é. Teve uma vez que eu estava visitando uma pessoa numa cidadezinha aqui do Goiás. E lá o rádio é assim um ponto de convergência da comunidade, porque as pessoas moram em sítios, né? Em chácaras, uma é afastada da outra, e aí liga para a rádio, né, lá do local, e fala assim: olha, eu quero dar um bom dia para fulano, para cicrano, né? Então, aí eles ligaram lá onde eu estava hospedada, eles ligaram lá e falaram: a gente quer cumprimentar as pessoas que estão visitando, e falou o nome de todo mundo, da família toda. E aí falaram meu nome também. E eu achei muito gostoso. Uma coisa muito querida, entendeu? Não precisava disso, mas foi tão legal, sabe? Tão acolhedor assim, sabe? Eu me sentia fazendo parte, né, daquela comunidade, assim. O rádio é humano, ele realmente é um parente, ele é um irmão, ele é um primo, ele é um pai, é uma mãe, é um filho. Esse é o rádio, essa é a essência do rádio. De fato, ele cria para o ouvinte uma espécie de magia, porque praticamente eles se tornam íntimos. E essa intimidade é tão forte que eu já tive aí o prazer de conhecer uma pessoa que me apresentou um filho cujo nome era Walter Lima. Ou seja, em homenagem à minha pessoa, de fato eu fiquei muito feliz. Daí a magia do rádio e esse aconchego realmente que é muito forte com o ouvinte. Eu mesma, quando fiz eventualmente televisão, eu senti essa diferença. As pessoas não se aproximavam. Elas podiam até ligar para dar palpite, falar sobre o programa, participar, mas assim, não tinha aquela coisa do rádio, da pessoa te encontrar e dizer: Dona Régia, vem cá, como se fosse um membro da família, né? Então, faz toda a diferença. De tanto a gente se apaixonar, o amor entra, né? O amor entra. E o rádio é essa emoção que vem para dentro e não sai jamais.